Olá! Hoje vamos falar de tipos de alimentos e das principais informações que aparecem nas embalagens dos alimentos industrializados. Podemos classificar os alimentos de diversas formas, diferentes critérios, alguns mais subjetivos até, como gostoso ou até mesmo ruim. Mas quando se analisa os alimentos com critérios mais objetivos, nós percebemos que eles podem ser divididos basicamente em dois grupos principais. Alimentos naturais, como verduras, frutas e legumes, e alimentos industrializados, como a azeitona em conserva, o iogurte e o biscoito recheado. Atualmente, os principais órgãos que analisam dados sobre a saúde da população e emitem opiniões confiáveis sobre o assunto, como a ONU ao nível mundial e o Ministério da Saúde e a Anvisa ao nível nacional, reconhecem que a incorporação crescente de alimentos industrializados na dieta diária dos cidadãos está totalmente relacionado com o aumento do número de pessoas obesas ou com sobrepeso e, consequentemente, com o aumento da ocorrência dos problemas relacionados à obesidade, como doenças cardiovasculares, diabetes e problemas hepáticos. Por isso é importante refletir sobre essa classificação dos alimentos e saber que, dentro dos alimentos industrializados, existem subtipos. E são esses subtipos que vão dizer o quanto esses alimentos são industrializados. Eu tenho um representante de cada um desses subtipos aqui. Então, começando por aqueles alimentos que passaram rapidamente pela indústria ou nem passaram por ela, nós temos os in natura, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Para os in natura ou minimamente processados, continuamos com a mesma ideia inicial. Esses alimentos foram obtidos desta forma no campo ou na natureza, diretamente de animais ou plantas, e se passaram por processos industriais, processos mínimos de embalagem, secagem e moagem, né? Então, processos como a limpeza, a remoção de partes não comestíveis, a secagem, a trituração, o congelamento, a pasteurização e, no caso de alguns tipos de iogurtes, a fermentação, são exemplos de processos mínimos que os alimentos passam pela indústria e que fazem com que eles continuem sendo classificados nessa categoria dos in natura ou minimamente processados. Alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles in natura que passaram por processos industriais simples, como adição de sal, açúcar ou óleo, defumação, cozimento. Então, aqui nós temos o caso dos pães feitos com fermento, água e sal, né? As conservas como a azeitona, a sardinha, iogurtes que são feitos a partir de leite reconstituído e com adição de açúcar, e queijos que são feitos com a fermentação, mas também com a adição de algumas substâncias de caráter mais industrial. Alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados geralmente são produzidos por indústrias de grande porte e passam por diversas etapas de processamento para adição e mistura de vários ingredientes, muitos dos quais de uso estritamente industrial. Muitos desses ingredientes têm a função de aumentar o prazo de validade desses alimentos ou dotá-los de cor, textura e sabor extremamente atraentes. Então, nos exemplos dos alimentos ultraprocessados, nós temos as bebidas açucaradas, como os refrigerantes, os néctares, que parecem suco, mas tem pouquíssimo suco e muita água açucarada, as guloseimas, os alimentos congelados prontos para consumo, sopas em pó,
pós para refrescos, salgadinhos diversos, né? Enfim, aquelas porcarias ou comidas de mentira que a minha avó costumava chamar. Como distinguir os ultraprocessados das demais opções que geralmente são mais saudáveis? Pela lista de ingredientes. A lista de ingredientes costuma ser pouco consultada pelos consumidores e, na minha opinião, ela pode fornecer informações rápidas e fáceis de serem compreendidas. A lista de ingredientes é obrigatória por lei nas embalagens de todos os alimentos industrializados que possuem pelo menos 2 ingredientes. Se você encontrar um número elevado de ingredientes, 5 ou mais, e com nomes pouco comuns, né, e que não são usados nas preparações culinárias do dia a dia, não tenha dúvida que esse alimento que você está analisando é ultraprocessado. Quanto maior o grau de processamento, maiores as chances de pobreza e desequilíbrio nutricional. E o desequilíbrio nutricional pode ser o excesso, o exagero de determinadas substâncias que podem fazer mal à saúde e a falta ou pouquíssimas quantidades de substâncias que fariam bem à saúde. Em relação às principais substâncias, né, que geralmente aparecem exageradamente nos alimentos com maior grau de processamento e que fazem mal à saúde, nós temos o sal, o açúcar, as gorduras e os óleos. A principal recomendação das instituições confiáveis que eu já citei é dar total prioridade aos alimentos in natura ou minimamente processados na dieta diária e evitar, ao máximo, os alimentos ultraprocessados. Para saber se um alimento industrializado é pobre e desequilibrado nutricionalmente, você pode fazer a seguinte consulta rápida à sua embalagem. Comece pela lista de ingredientes. Veja se existem muitos componentes e com nomes estranhos. E atente para os 3 primeiros componentes. Os ingredientes das listas, eles devem ser ordenados da maior quantidade para a menor quantidade presente no alimento. Se entre os 3 alimentos estiver sal, açúcar ou algum tipo de gordura ou óleo, não é um bom sinal. Depois vá para a tabela nutricional. Ela costuma ser mais conhecida pelas pessoas, embora geralmente usada de forma incorreta. A tabela nutricional ou as informações nutricionais às vezes não estão em forma de tabela por conta do tamanho da embalagem. A primeira coisa a olhar na tabela nutricional são os nutrientes que estão ali. Então, carboidratos, proteínas, os tipos de gordura, quais vitaminas e quais sais minerais. Depois, vá procurar os excessos. Aqui na tabela, por causa dos ingredientes usados, o alimento terá um excesso de carboidratos ou gorduras ou calorias, que também são chamadas de valor energético, ou alguma combinação dos 3. Para saber se a quantidade é excedente, veja se a porção que foi usada para o cálculo das informações da tabela é igual à quantidade de alimento que vem na embalagem, a quantidade total. Geralmente não é, e geralmente as pessoas comem tudo o que tem na embalagem de uma vez. Então, olhe na porcentagem VD, ou também conhecida como porcentagem do valor diário. Embora essas porcentagens tenham sido calculadas para uma dieta média, uma pessoa que não é atleta, que não está grávida, que não está fazendo tratamento médico específico, tem valores muito próximos dessa média. Então verifique se essas porcentagens não são muito altas para um alimento ou para uma refeição. O ideal seria que você atingisse os 100% com tudo que come no dia. Ficar acima ou abaixo dos 100% seria prejudicial à saúde. Nesse vídeo você viu a classificação dos alimentos em relação ao grau de processamento industrial e viu também como a lista de ingredientes e a tabela nutricional podem ser usadas de forma rápida e simples para sustentar as escolhas sobre o que consumir durante o dia. Espero que você aproveite esse vídeo para fazer boas escolhas sobre o que se alimentar e tornar a sua alimentação mais saudável. Aquele abraço. ¿Quién alza la voz? ¿Quién despierta
a su amo y Señor.